o Emerson Balderrama, grande amigo nosso, também operador de pregão, de mesa, operou muito no floor da BMF. Obrigado, Emerson. Desculpe o desencontro, programa ao vivo, mas nós demos uma derrapadinha ali na curva do S, na saída da curva do S, curva do Sena. Mas vamos em frente. Bom dia, obrigado pela gentileza da participação. Bom dia, Chico. Bom dia, pessoal da BMC. Chico, fique em paz. Montanari, amigo meu de longa data também. Chico, Brasil é uma arte operar Brasil, né? Tava tudo caindo, o mercado achando que ele ia achar um fundo, sai um áudio dessa magnitude, mexe totalmente com o mercado e hoje vai trazer uma volatilidade absurda. Pois é, os mercados estão abrindo aqui, olha só, a Bolsa vai se recuperando um pouquinho, ali 0,46% de alta, e quase 0,5% de alta para o mercado futuro, e o dólar caindo aí a 5,015, 5,016 a 5,01, de 5,02 que ele fechou. 0,23 de queda para o dólar futuro, 0,48 de alta para a Bolsa, e os juros abrindo aí no preço do ajuste, praticamente com ligeiro viés de baixa. Emerson, muita movimentação, como você disse. Eu acho que o grande driver de ontem e também da pré-abertura, abertura de hoje, é esse problema, essa leitura aí em relação a essa reportagem que foi disponibilizada no meio da tarde de ontem, que derrubou a Bolsa, subiu o juros, subiu o câmbio acima de R$ 5, e os desdobramentos agora, porque nós teremos aí todo um movimento em relação aí ao que virá em relação ao candidato, o Flávio Bolsonaro, e também os próximos movimentos em relação à oposição. Se alguém, de alguma maneira, irá tentar negociar essa candidatura do lado de direita, do lado de oposição, ou se o mercado vai se ajustar, daqui a pouquinho, ainda temos aí alguns meses para a eleição, as coisas vão se acalmar, vão se ajustar, mas é mais um fato aí de Brasília trazendo toda essa volatilidade para nós. Chico, o mercado está em ano eleitoral é feito para isso, infelizmente, né? Um atacando o outro, colocando o dedo na ferida. A mensagem que saiu ontem foi que primeiro tinha pego 134 milhões, alguma coisa nesse sentido, ele tinha pedido, depois caiu para 60, depois falou que foi 3 milhões, então saíram muitas informações e o mercado no primeiro impacto derrubou. Primeiro impacto, porque era um candidato que estava batendo à frente junto com Lula, né? Tanto que saiu uma pesquisa eleitoral ontem, Lula um pouquinho acima dele, mas aí o mercado na hora ele fala, pô, infelizmente não é o que eu estou esperando. Aí já começaram a veicular a parte do Zema, que o Zema agora é a terceira via. Então é muita especulação de curto prazo. A gente viu lá fora na plataforma Polymarket a queda, né, da precificação, da pontuação do Flávio Bolsonaro. Depois ele acabou recuperando quando ele soltou um vídeo falando, peraí, é um vídeo pro meu pai, eu pedi dinheiro para isso, já era um acordo desde 2024. Saíram notícias falando que o filme do Lula também foi patrocinado nesse sentido, do Temer. Então começa essa bagunça mesmo, Chico, isso é esperado. E a gente já está vendo algumas movimentações mais fortes, a gente viu o cancelamento da taxação das blusinhas, né? Então é algo para tentar Sobre isso. Estão tentando atrair a massa novamente. O Lula já falou que agora realmente tem uma ligação forte entre a família Bolsonaro e o Banco Master, que é o Bolsomaster, que ele está usando essa nomenclatura. Então agora, Chico, vamos ver quem chora primeiro. Eu acho que vai por esse caminho, sabe? Infelizmente, de vez eles apresentarem uma proposta onde seria, né, eu vou fazer isso daqui para frente, eles preferem ficar jogando pedra no telhado do vizinho. Não estou defendendo um lado nem o outro. Só não acho que esse é o melhor caminho agora para ano eleitoral, faltando 4, 5 meses para isso. Pois é, na verdade, os candidatos deveriam estar preocupados em trazer propostas aí aos mais diversos, mais variados problemas aí que atingem o brasileiro de uma maneira em geral, a população do Brasil. As propostas seriam muito bem-vindas dos mais variados setores, dos mais variados segmentos. Seria bem interessante que essas propostas estivessem sendo discutidas dos dois lados, o que poderia beneficiar aí de uma maneira em geral os eleitores, a população brasileira, e não esses ataques aí, essas declarações bastante contraditórias aí, as brigas todas que se sucedem aí nesse período pré-eleitoral. Queria trazer um dado para você também, Emerson. Os estrangeiros, o investidor estrangeiro voltou a retirar dinheiro da Bolsa, fluxo de capital estrangeiro. Na terça-feira agora, próxima passada, dia 12 de maio, 934 milhões saíram da Bolsa. No mês, o saldo já está negativo em 5,2 bilhões, mais de 5 bi, 5,2, 5,3 bilhões de reais negativo no mês, e no ano fluxo positivo em 51 bi, 51,3. Diminuiu bastante daqueles 65, 67 bi do meados de abril. Bolsa também perdeu aí
praticamente 22 mil pontos das máximas atingidas, de 199 mil para 177 mil, é uma queda muito expressiva, e isso pode ter sido objeto das negociações no exercício de opções sobre o Ibovespa ontem, volume de 66,5 bi de reais, um volume expressivo, mais do que o dobro dos volumes normais, e muito por conta da movimentação dos strikes das opções. Elas ficam no dinheiro, saem do dinheiro, out the money, in the money, e de repente viram importantes strikes aí para exercícios aí daqueles que estão posicionados. De qualquer forma, os estrangeiros seguem aí retirando dinheiro, e os investidores institucionais é que ingressaram com um bi, entraram com 1 bilhão na terça-feira, dia 12, no mês agora, olha só, 2 bi positivo, 2 bilhões e 100 do investidor institucional, no ano a retirada líquida é de cerca de 45,3 bilhões. Mas, de qualquer forma, o que preocupa o institucional, lógico, voltando um pouquinho, depois de ter retirado também mais de 50 bilhões, é o estrangeiro, Emerson, porque, veja só, desde o dia 15 de abril, nós tivemos apenas 2 dias com entrada de fluxo de capital estrangeiro. No dia 20 de abril, entraram 32 milhões de reais, naquele meio feriado, 21 de abril, terça-feira, final de semana. A Bolsa subiu 0,2%, volume reduzido, 32 milhões entraram. E agora, no dia 8, sexta-feira da semana passada, 118 milhões. Fora isso, todos os dias com saídas e saídas expressivas até de fluxo de capital estrangeiro aqui da nossa Bolsa, Emerson. Chico, o que está me chamando a atenção é a saída do investidor estrangeiro e como a Bolsa está reagindo rápido a isso. Então, realmente, a nossa Bolsa está sendo sustentada apenas por investidor estrangeiro. Se uma conversa entre o Trump e a China melhorar, eles estreitarem o laço entre eles, que ambos os presidentes já pediram isso, pode ser que a gente veja uma saída um pouco maior de investidor aqui da Bolsa. E aí acaba afastando um pouquinho aquela precificação. Acho que o mercado ele deveria ter marcado os 200 mil pontos. Ficou muito próximo a isso. Aí fica aquela vontade, né? Pô, por que não chegou nos 200? Ontem essa queda da Bolsa com exercício de opção, Chico, foi que deve ter dado tanto start em operação put que eles acharam melhor sair travando tudo, fazendo exercício. Então, por isso que foi, por causa que o volume da Bolsa durante o dia ela não estava tão agressivo. Foi depois do áudio que deu essa alta, né? Essa volatilidade, né? O mercado insiste que ele vai ficar esperando o desdobramento do que vai acontecer, a novidade sobre esse áudio. E o que vai acontecer também, como a direita vai atacar a esquerda, né? É isso que o mercado vai querer entender. Então, infelizmente, a gente vai passar por uma volatilidade interna, um barulho muito alto e não vai trazer proposta nenhuma, não vai ser benéfico isso para ninguém, Chico. O Brasil passa várias situações complicadas, a gente está vendo agora uma situação de aumento do álcool na gasolina e não está baixando o preço da gasolina. Esse que é o problema. Então, de vez eles incentivarem mais carros flex a usarem o etanol, né, subsidiando apenas o etanol, não, eles estão mexendo na composição e isso vai acabar mexendo com o bolso do brasileiro de qualquer forma. Complicado, Chico, essa estrutura. Pois é, Emerson, e você falou, nós estamos aí, comentei com o Everton também no bloco anterior, porque eu acho que é muito oportuno esse cenário político agora trazendo toda essa nova leitura, esse novo viés para o nosso mercado. Derrubou a Bolsa ontem, subiram os juros, subiu o câmbio, mas subsídio a gasolina e diesel e também a taxa das blusinhas, isso aumenta as preocupações fiscais, aí a deteriorização das contas fiscais, melhor dizendo, e queria que você visse também, porque isso está na prateleira, o mercado, por enquanto, não está olhando isso. Eu faria uma comparação, Emerson, se for, vamos assim dizer, cabível. Aqui, esse viés político, nós temos esses dados das blusinhas, taxa das blusinhas, e também essa movimentação com o subsídio aí do diesel, da gasolina. Nos Estados Unidos, recordes do Nasdaq, recordes do S&P, e também você vê um CPI com 3,8% de alta na base anualizada e o PPI 6% na base anualizada. A leitura na CME é de uma possibilidade já de alta de cerca de 39% nas taxas de juros ainda esse ano, Emerson. E a Bolsa não para de subir. Hoje a Cisco está subindo cerca de 16%, 17% no pré-mercado americano, fruto dos resultados da empresa. Chico, o mercado lá fora ele continua forte, muito forte, mas se a gente parar para analisar mesmo, é o setor de inteligência artificial que está muito forte, está uma potência isso.
Os outros setores estão sofrendo a parte de tarifas do Trump, toda a turbulência que a gente está vendo. Se a gente pegar outros pontos do mundo, a gente está vendo a Honda apresentar o primeiro prejuízo desde 1950, devido a toda essa turbulência e também por ter investido errado na parte de veículos elétricos. Então a gente vê isso, a gente vê parte de companhia aérea pelo mundo sofrendo muito por devido à gasolina, a gente vê a inflação lá nos Estados Unidos alcançando patamares que fazia muito tempo que eles não viam algo nesse sentido. Ontem o governo americano vendeu título de 30 anos na base de 5%. Para eles isso é muito agressivo, Chico. Não acontecia 5,05. isso. Isso não acontecia praticamente há 20 anos, 19 anos. Então, o mercado em si, ele está crescendo, ele está essa potência toda, mas a conta vai chegar. E aqui no Brasil, Chico, não é diferente. A gente vai ver 2027, se não corrigir essa rota fiscal, a gente vai ver um ano muito mais difícil que está sendo esse atual. Já tinha lido há tempo atrás que não tinha dinheiro para pagar funcionarismo público. Isso daí não foi tão veiculado, mas a gente está vendo da onde vai ser esse subsídio todo, Chico, da onde vai sair isso tudo, né? Gasolina, blusinha e todas as outras frentes na parte eleitoral. Se o PT se reeleger, vai ser um problema que ele está arranjando para ele mesmo, que ano que vem, da onde ele vai arranjar essa arrecadação toda para suprir isso? Se ele não conseguir se eleger, a bomba vai estourar no colo da direita. Então, ano que vem, tomara que o Brasil tenha uma saída para melhorar essa parte fiscal, senão vai ser complicado. Perfeito. E você falou do leilão ontem, tivemos um leilão, já tínhamos tido um leilão de títulos T-Note de 10 anos, que são os títulos referenciais mais importantes lá nos Estados Unidos, acima de 4,46. Ele chegou a 4,49 ontem no mercado secundário. E o de 30 anos bateu 5,04 e o leilão primário foi a 5,05. Isso chama atenção porque hoje nós teremos leilão do Tesouro Nacional em Brasília, às 11 horas, entre 11 e 11h30, o leilão semanal de títulos pré-fixados. Portanto, muita atenção aí. Hoje nós temos NTNF e LTN, papéis pré-leilão primário também do nosso Tesouro, que poderá trazer também alguma movimentação, não só da demanda, mas em relação aos resultados aí desse leilão. Isso é importante aí para o dia, principalmente para a curva de juro a termo. O Emerson, saindo um pouquinho desse cenário político, eleitoral e também fiscal, Banco do Brasil, hein? Primeiro trimestre com lucro líquido ajustado de 3,4 bilhões, uma queda de 53,5% ante o mesmo período do ano passado e 40,2% de queda, recuo, frente ao quarto trimestre do ano passado. Aí, ambiente difícil aí para o risco de crédito, analisado aí pelo banco, e também no agronegócio, Emerson. De novo, né, Chico? O Banco do Brasil, de novo, sendo penalizado na mesma linha de agronegócio. Se a gente pensar crescimento ano contra ano, poucos bancos conseguiram crescer ano contra ano. A gente viu o Itaú despontando, o Bradesco mais ou menos. Mas o Banco do Brasil, novamente, ele não vem entregando isso. Então, ele vem trabalhando essa precificação dele de tela, né, da cotação de tela, por volta de R$19, R$20. Aparentemente, é ali um suporte, alguma coisa assim. Mas quando ele chega a R$23, R$24, R$25, parece que perde o fôlego. Vamos aguardar, Chico. O Banco do Brasil é uma baita de uma empresa, mas não está performando como deveria performar por causa dessa parte do agronegócio. Então, aí, numa hora dessa, o investidor que quer buscar um investimento nesse sentido via bancário, procura algo um pouco mais conservador. A gente está vendo que está difícil, mas se você quer comprar um Banco do Brasil, com qual prazo? Para um swing trade, buy and hold, aí é uma outra definição. Para volatilidade curto prazo, eu não sei se é o melhor caminho. Pois é, e nós já tivemos aí o resultado de Santander, Itaú Unibanco, tivemos também o Bradesco e agora o Banco do Brasil, além do BTG e outros bancos importantes também. Emerson, você gostaria de trazer alguma ação, algum papel, alguma carteira que você acompanha aí para nós, que você esteja acompanhando, que você possa estar trabalhando aí com seus clientes? Chico, estou olhando novamente para Bitcoin. Aparentemente, Bitcoin vem, né, mostrando alguns pontos que ele não quer cair novamente. Estão ali 78, 79 mil dólares. Aparentemente, está segurando aquele patamar. Possivelmente, o pessoal volta a olhar com ele mais carinho e aí já começa aquela especulação que deve voltar para 100 mil dólares depois de tudo que a gente viu passar. Até do espiral da morte que o Michael Burry tinha falado. A parte de metais, o mercado está um pouco, pelo jeito, aguardando essa definição, esse bate-papo entre o Trump e o Xi Jinping. O Trump levou uma turma muito forte com ele, né, Chico? Então ele levou Apple, levou Tesla, levou Nvidia, levou os CEOs das empresas, mas eu acho que a parte mais sensível vai ser falar da parte de Taiwan. Taiwan vai ser complicado.
Petrobras, Chico, ela está performando, só teve um dia que ela deu aquele descasamento, né, onde o petróleo subiu e ela caiu por causa de resultado. Mas Petrobras, se o Estreito de Hormuz continuar fechado, é uma aposta, continuo nela. E Vale, Chico, não está sendo tão atrativo no momento Vale, para mim, eu estou deixando ela mais no segundo plano, mas é um papel interessante de se acompanhar. Então, o minério de ferro hoje fechou estável na China, 0 a 817 yuanes a tonelada métrica, o que equivale a 120 dólares, 120 dólares e 30. Lembrando que o primeiro vencimento mais líquido lá na China, na DCE, é o setembro, letra U de uva. E em Singapura, onde também temos negociações importantes do minério, só que para junho, primeiro vencimento mais líquido ali, é 0,59% de baixa, 110 dólares e 45 nesse momento, portanto, 0 na China e 0,59% em Singapura. Uma notícia importante que eu apurei ao longo da madrugada, de manhã, quando nós procuramos atualizar as informações, Emerson, é que duas das maiores e mais importantes mineradoras do mundo, que são negociadas em Sydney, na Austrália e em Londres, fecharam em Sydney hoje, nessa madrugada, a BHP Billiton e a Rio Tinto, máximas históricas pelo terceiro pregão consecutivo, ou seja, mineradoras que operam pares da Vale com cobre e minério de ferro, as mesmas matérias-primas. E o ADR de Vale aqui subiu um pouco mais cedo, vamos dar uma atualizada, ele subia 0,2, 0,3, vamos ver como é que está o ADR de Vale agora, melhorou, 0,59% de alta a 16 dólares e 94, Emerson. Deve acompanhar os pares, mas se tivesse acompanhando a fina, a fundo mesmo, já estaria também batendo máximo histórico. Então, cuidado com esse potencial, né? A correlação entre os pares, lá fora está andando, aqui deveria andar. O problema interno aqui é muito maior que está acontecendo. A parte, né? A gente está vendo agora o índice Bovespa dando uma leve recuperada, 0,80 de alta. Então, olha, Chico, subindo aí 0,78. O mercado está dando uma leve melhorada da turbulência da queda expressiva de ontem. Não estou dando indicativo que a bolsa vai fechar positivo. Tem muita coisa para acontecer, tem muito ataque ainda para desenvolver. Acho que o mercado em si vai entrar mais em modo cautela. A gente já está na semana de exercício de opções. Então a gente vai. É amanhã. A próxima semana. É amanhã. Ai, confundi, achei que era na próxima semana. Amanhã. Então a gente vai ver também essa precificação das opções, como vão funcionar. Mercado de opções, para quem não conhece muito, é um dos mercados mais atrativos que tem ali, que é o valor financeiro é passado na tela, né? Tanto que a gente vê o exercício de opção, quando acontece o dia do exercício, o volume financeiro ser muito alto. Então, ontem a gente já viu uma precificação nesse sentido. Chico, hoje eu acho que o mercado é cauteloso, não é para comprar por comprar. Se você comprar, entenda que você está comprando volatilidade. Se sair qualquer desdobramento disso, apontando mais alguém da direita, vai dar uma outra forte queda. E aí a direita vai tentar atacar a esquerda para ver como vai funcionar, né? Esse cabo de guerra entre eles. Tenha cautela hoje, o dólar até o momento ele está trabalhando acima da precificação do fechamento de ontem, está praticamente 0 a 0. E o mercado de dólar ele vem trabalhando, Chico. A gente estava vendo o dólar a 4,89, 4,90. O dólar rapidamente foi para R$ 5. Então, acho que ele teria um pouco mais de espaço até para subir, para cair. Depende muito da conversa entre o Trump e o Xi Jinping. Emerson, você falou do exercício de opções e eu queria só fazer uma observação, se você me permite. É importante os nossos telespectadores, operadores, participantes, agentes de mercado conheçam o mercado, estudem mercado de opção, principalmente muito próximo aí dos períodos de exercício. Vocês têm as opções de compra, as opções de venda, as operações de financiamento, as operações de reversão e outras operações também importantes aí de 2, 4, 6 até 8 pontas. Enfim, tudo isso é muito importante e impacta diretamente no dia do exercício, como você disse, formando volumes financeiros bastante expressivos e também muito cuidado com essas oscilações de preço, não só do Ibovespa, ontem nós tivemos as opções sobre o Ibovespa, mas das empresas também no dia do exercício, sobre informações e notícias envolvendo as empresas objeto das opções. Emerson, muito obrigado pela gentileza, sua participação aqui, queria agradecer demais e desejar um bom dia para você e o seu contato aí na sua despedida. Chico, eu que agradeço o convite. Obrigado, Chico. Obrigado, pessoal da BMC. Para me encontrar nas plataformas das redes sociais, Chico, 3 minutos com o Emerson Balderrama. Obrigado pelo convite. Se cuida. Até a próxima semana. Bom dia para você, Emerson. Muito obrigado mais uma vez. Super operador de pregão, de mesa, foi um dos primeiros operadores a implantar no mercado aqui, é verdade, o sistema WTR em 2006, 2007,
quando a BMF, ainda na época, disponibilizou, criou os mini contratos de câmbio e também de índice. Nós operávamos bastante, o Emerson foi um dos responsáveis pela parte operacional, pela implantação operacional desses sistemas aí que hoje são tão utilizados aí por os mais diversos investidores.